E a outra pergunta que sempre me fazem, e a impressão que eu tenho é que os alunos parecem considerar essa a grande pergunta da aula, é como distinguir prejudicial de preliminar. As pessoas adoram isso. Pô, Freire, eu quero aprender a distinção de prejudicial para preliminar. Antes de dizer a distinção de prejudicial preliminar, deixa eu responder a o pessoal da onde? De onde é esse e-mail? Um pessoal de... Tem aí de onde é esse e-mail? O pessoal de, por enquanto, algum lugar, daqui a pouco eu vou dizer que lugar é, disse que o sinal falhou no momento em que eu falava do julgamento conforme o estado do processo até o comecinho da ação declaratória. O professor poderia dar uma repassada? Eu preciso saber, de Brasília, eu preciso saber qual foi exatamente o ponto para não falar de menos ou de mais. Então, pessoal de Brasília, diz assim, pega aí no caderno onde foi que eu parei e onde foi que recomeçou, que aí no início da segunda parte da aula eu dou essa arrematada. Então peço para o pessoal de Brasília mandar isso. Pois bem, vamos distinguir preliminar de prejudicial. Para distinguir preliminar de prejudicial, antes uma dica. É preciso saber quais são as semelhanças. Para saber as diferenças, é preciso saber primeiro as semelhanças. E quais são as semelhanças entre prejudicial e preliminar? As semelhanças é que ambas são questões prioritárias, questões subordinantes, questões prévias. Ambas são questões prévias, prioritárias, subordinantes. Ambas são questões que devem ser examinadas antes de outras. Por isso a gente às vezes se confunde e uma com outra. A diferença entre elas é uma diferença funcional. A diferença entre preliminar e prejudicial é uma diferença funcional. Reparem, não é uma diferença de conteúdo. Não é o conteúdo que distingue preliminar de prejudicial. É a função que elas exercem. Vocês não podem cometer o equívoco de achar, como eu já vi em alguns livros, preliminar é processual, prejudicial é de mérito. Quem faz quase que eu cometo uma impropriedade. Isso é um equívoco grave. Equívoco grave. Preliminar pode ser de mérito, prejudicial pode ser processual, porque isso é irrelevante para distingui-las. Distinção entre preliminar e prejudicial é uma distinção de função e não de conteúdo. A prejudicial, conforme a gente viu, ela é um apontamento, ela é um indicativo de como eu vou solucionar a questão seguinte. A solução da prejudicial indica como eu devo solucionar a questão seguinte. A solução da prejudicial indica como eu devo solucionar a questão seguinte. Então a prejudicial aponta, se não é filho, não tem direito a alimentos. Olha como ela aponta, não é filho, então não tem direito a alimentos. A solução da prejudicial aponta, indica qual é a solução que deve ser dada à outra questão. Então, quando há prejudicialidade, eu examino a outra questão. Quando há prejudicialidade, eu examino a outra questão. Sempre vou examinar. Mas eu vou examinar outra questão a depender da solução que a prejudicial disser, apontar. Se não é filho, não tem direito a alimentos, por exemplo. Se o tributo é constitucional, então não tem direito à repetição. Se o tributo é constitucional, então não tem direito à repetição.
Então, dependendo da solução que eu der a prejudicial, eu já sei qual vai ser a solução da questão prejudicada. Na preliminar, não. A preliminar é um obstáculo. A preliminar é um obstáculo. Ela é um impedimento que eu tenho de superar para examinar a questão seguinte. A preliminar é uma questão que eu tenho de superar para poder examinar a questão seguinte. Veja a diferença. Enquanto a prejudicial determina como eu vou solucionar a questão seguinte, enquanto a prejudicial determina como eu vou solucionar a questão seguinte, a preliminar determina se eu vou examinar a questão seguinte. Se eu não supero a preliminar, eu nem examino a questão seguinte. Se eu não supero a preliminar, eu nem vou adiante. A preliminar ela funciona como uma barreira. Se eu não a supero, não sigo. A preliminar é um sinal de trânsito. A preliminar é um sinal de trânsito, verde ou vermelho. Se der vermelho, nem vou adiante. Se der verde, então tá bom, então continue, avance e examine a questão seguinte. A prejudicial não, é uma placa de trânsito. A prejudicial diz, vá por ali, vá por acolá. A preliminar é, vá ou não vá. A prejudicial é, vá por ali, vá por aqui. Um exemplo de preliminar famoso são os preliminares processuais, né? É tão famoso que as pessoas acham que são só elas. As preliminares processuais são preliminares por quê? Porque se o juiz não as superar, nem examina o mérito. Se não superar a preliminar processual, nem examina o mérito. Por isso que é preliminar. Porque se o juiz não passa delas, nem vai examinar o mérito. Agora, reparem, um outro exemplo de preliminar famoso, você lembra quando a gente viu cumulação subsidiária? Cumulação subsidiária, eu quero A, se não puder A, B. Quero A, se não puder A, B. Cumulação subsidiária. O primeiro pedido é preliminar ao segundo. Por que o primeiro pedido é preliminar ao segundo? Na acumulação eventual, ou subsidiária. Porque se o juiz acolher o primeiro pedido, ele nem examina o segundo. Se o juiz acolhe o primeiro pedido, ele nem examinará o segundo, por isso que é preliminar. Por isso que é preliminar. E é de mérito, é um pedido, né? É um pedido que é preliminar a outro. Pra vocês perceberem que não é só processual. Um pedido pode ser preliminar a outro. Agora, olha só. Presta atenção. Existe um capítulo no meu livro, no volume 1, que se chama Teoria da Cognição. Preste atenção nisso. No capítulo do livro que se chama Teoria da Cognição. Esse capítulo, com esse nome, não consta no programa. Você pode pegar o programa do curso, você não vai ver lá Teoria da Cognição no programa. Por quê? Porque é um capítulo teórico, mais pesado. Não é um capítulo para concurso público. Não é. Só que, neste capítulo, eu examino o que é preliminar, o que é prejudicial, o que é incidente ter tanto, o que é principal e ter tanto. Eu faço um exame disso. Quem entender, quem quiser dar uma lida, eu recomendo. Só não precisa ler o capítulo todo. Lê só essa parte em que eu distingo preliminar e prejudicial. E a parte em que eu distingo incidente ter tanto de principal e ter tanto. Quem, porém,